Olá, vocês que nos ouvem, nos assistem, bem-vindos a mais um Papo Divino. Sou Lilian Amada, jornalista e host aqui do nosso podcast. E hoje eu tô com 2 convidados, assim, ilustres. E é uma honra para mim estar podendo apresentar esse podcast. Diretor dos Colégios Divino Salvador de Jundiaí, Tucabriúva, Padre Jair Carles. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado por esse convite. Nós estamos juntos aqui também, né? E automaticamente dizendo que quando a gente tem uma relação com educação, é sempre bom porque a gente está chegando em tantos lugares e ajudando a transformar a vida de pessoas. E a transformação da vida de pessoas começa sempre pelo campo educacional. E essa é a primeira formação. Obrigada. E hoje, nosso Papo Divino recebe nosso ilustríssimo e querido prefeito Luiz Fernando Machado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e por estar presente aqui com a gente, Luiz. Muito obrigado, Lilian. Muito obrigado, Padre Jair, pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui nesse Papo Divino. Tenho certeza que vai ser uma oportunidade para alcançar você que está, por muitas vezes, através desse instrumento, acompanhando todo esse bate-papo. Então, eu fico muito feliz de poder estar perto de você, por mais que seja por um instrumento de rede social, um instrumento digital. Vamos conversar, vai ser excelente. Obrigada. E aí, hoje, nosso papo, vamos falar, lógico, da Cidade das Crianças, né? Jundiaí, tantos prêmios, tantas conquistas, e acho que a Cidade das Crianças está ajudando muito nisso, né, prefeito? E aí, a gente, lógico, sempre lembra, né? O Divino foi, acho que, a primeira escola privada a participar desse movimento, a entrar também, né, padre? A gente colocou ali as pinturas no chão, isso é uma coisa que a gente não cansa de falar. Os pais aprovam, eles gostam muito, as crianças chegam até mais cedo para poder brincar. Né, padre? Vamos falar um pouquinho dessa parceria que a gente fez aí com a prefeitura, que para nós é muito sucesso. E vamos ouvir do prefeito e para eles também. Também, né? Para nós, eu sei. Então, prefeito, obrigado pelo convite. Que bom estar aqui com você, né, Luiz Fernando. E mais uma vez, né? Porque a gente se encontra, né, seguido, então é uma grata satisfação estar aqui contigo. Falar sobre esse campo, como eu falei, educacional, e essa parceria que nós fizemos com a Cidade da Criança, que deu um resultado tão positivo para nós, né? E por nós estarmos também próximo ali, né, da fábrica da infância, né, prefeito? Então, essa interação, as pinturas, eu diria, essa integração ali, né, com a fábrica da infância, com o Divino, tem dado um resultado de uma brincadeira interna e externa, porque a gente vê os pais vindo com as crianças, aqueles desenhos que foram projetados, que é em parceria com a prefeitura, fizemos essa parceria, esse contrato com a prefeitura, tem dado assim para nós o respaldo de uma escola mais próxima. Então, gostaria muito de agradecer, prefeito, porque nos dado essa liberdade de estarmos juntos nesse projeto, porque nós também, como Colégio Divino Salvador, a gente sonha com um mundo melhor. E o mundo melhor não tem outro caminho a não ser pelo caminho da educação e começando pela infância. São os princípios aí orientadores que vão dar aí a toda essa dinâmica de uma criança para um futuro melhor. Porque a gente sabe que, o futuro já é o presente. Nós estávamos conversando agora sobre filhos, crianças, e quando vê já estão lá, são adultos, e se a gente não tem essa base educacional permanente, a gente sabe que isso pode se perder pelo caminho. Então, obrigado, prefeito. Imagina, Padre Jair, o senhor é uma inspiração para nós, o Colégio Divino Salvador, há 70 anos, apostando na formação e na educação dos nossos jovens e crianças, transforma a nossa cidade. Eu sempre digo que a cidade das crianças é a cidade que passou a admitir que a redução das suas desigualdades e o potencial das suas pessoas, ele é desenvolvido a partir da primeira infância. Então, desde a gestação, desde a concepção desta criança, nós entendemos que no ventre da mãe, ela deve ser cuidada, porque aos cuidados, desde o início de vida, necessariamente você projeta um cidadão socialmente mais adaptado a esses tempos, emocionalmente mais fortalecido, pedagogicamente mais bem cuidado. Então, a cidade que entende, que ocupa os seus espaços, entendendo a criança como protagonista, entende também que os idosos são protagonistas, que os jovens são protagonistas, de que as pessoas de mais idade também são protagonistas. Eu sempre digo, quem for ao entorno do Colégio Divino Salvador, seja uma criança ou seja um idoso, ele tem um comportamento quando o urbanismo da cidade está melhor,
de muito mais frequência. Então, quando nós apostamos nisso, nós apostamos por uma cidade que se desenvolve sem deixar as suas pessoas para trás. O primeiro requisito de se cuidar de uma cidade é de se cuidar das suas pessoas. E no Brasil, Lilian, sob a ótica da federação, foi atribuído aos prefeitos a responsabilidade de cuidar desde a gestação até os anos iniciais de vida, o ciclo inicial da educação, o fundamental, os alunos até os 10 anos de idade, estão sob a nossa responsabilidade. Sim. E nós fomos, a partir de um tempo, aprendendo que 80% da capacidade cognitiva, motor e sensorial de um ser humano se desenvolve até os 8 anos de idade. Então, a fase mais importante de formação de uma criança... Está na responsabilidade do prefeito, de um prefeito. Então, eu sempre digo que a redução da pobreza no Brasil será, de fato, verdadeira quando os prefeitos entenderem o seu papel. Eu não transfiro a minha responsabilidade aqui, ela é minha. Esta responsabilidade de cuidar das crianças, ela é minha. Então, eu não transfiro essa responsabilidade, eu faço o contrário. Eu amplio essa possibilidade, que foi o que o Divino fez. Entendeu o projeto, percebeu o quanto o urbanismo da cidade interfere também dentro da escola e se apropriou de algo que o mundo hoje, que tem de fato seriedade no processo de cuidar das suas crianças, faz. Então, por isso, Padre Jair, a parceria nossa, além da amizade que nós temos, além da frequência dos nossos encontros, está também no propósito pela nossa cidade. O Divino sonha em ter uma cidade mais igual. Nós sonhamos em ter uma cidade mais igual. Nos juntamos para isso a partir das nossas crianças. Nada melhor do que isso. Com certeza. E os frutos a gente já começa a colher, né, Padre? A gente já está colhendo. Participamos também no Dia do Brincar. Então, assim, eu fico ali na minha sala, fica no corredor do Infantil 5. E essa é a classe que mais vai para a Fábrica das Infâncias. O dia que é dia de ir para a Fábrica das Infâncias é muita alegria. Verdade. Eles vêm muito felizes. E isso, lógico, depois eles têm uma aprendizagem melhor também, né? Porque eles estão alegres, estão felizes e tudo mais. E além disso, agora no último sábado, no dia 18, a gente teve a premiação do primeiro prêmio de literatura, né? E, Padre, eu não sei se você lembra, não sei se a gente passou para o senhor, mas o Divino, a categoria Mirim, nós estamos ali com, eu até vou te contar, são 6 entre os 20 primeiros, sendo que o primeiro também é do Divino, né? E era sobre direitos das crianças. Então, acredito que tudo isso, todo esse trabalho desenvolvido pela prefeitura, essa parceria do Divino, estamos colhendo frutos também. Sim. Sem dúvida, Lília. Então, nesse quesito, prefeitura, Lília, nós ficamos muito gratos, sabe? Porque o circular, que não é só sair do Divino e ir para a infância lá, né, para a Fábrica da Infância, é sair e percorrer o caminho. Então, as crianças percorrendo o caminho, você tem que ver a alegria, porque tem o entorno, e tem os desenhos, tem as brincadeiras, aí tem, né, o QR Code para contar histórias. Então, tudo isso faz com que esse envolvimento traz um crescimento além muros, que eu falo, que isso é muito importante. É uma integração social. Perfeito. Porque a criança, ela começa a ter uma integração social sendo reconhecida pelos ambientes. Sim. Porque se ela fica simplesmente dentro de uma sala de aula, a gente sabe que ela é muito limitado o espaço. Mas quando ela começa a ter uma interação, um acompanhamento, né, essa projeção, ela fazer a caminhada, é transformador. Isso é transformador. E uma coisa que eu gosto muito de recuperar, porque o nosso fundador, o padre Francisco Jorge, que hoje é o beato, né? Francisco Jordo, naquela época, em 1897, por aí, ele criou um jornalzinho catequético para as crianças. Que ele tem, né, o do nosso carisma, ele fala, educai, né? Cuidai das crianças. E ele tinha uma grande preocupação, que ele falava, a criança que sabe entender, ler. Claro que ele olhava mais para o caminho da evangelização, mas é uma integração, porque o caminho da evangelização é o caminho educacional. Claro. E ele falava, através da educação, existe a transformação. O ser humano vai se transformar. Ele vai se realizar, ele vai ser totalmente diferente quando ele tem acesso a essas informações. E ele, na época, bem, né, todo mundo sabe que a Bíblia era rezada em latim. E ele já traduzia, né, para a língua local, esse jornalzinho para as crianças terem acesso à interpretação bíblica, que nada mais é do que um caminho educacional de transformação. Perfeito. Então, coisas bonitas que acontecem e que a gente não pode perder, né? Que é um sonho que vem trazendo que essa esperança que a gente quer dentro do mundo, como o senhor mesmo colocou, prefeito, essa responsabilidade do prefeito, nós como padres salvatorianos também temos essa responsabilidade. A gente olha o nosso aluno como um futuro, como alguém que tem um projeto diferente e não simplesmente alguém que passa pelo colégio. Perfeito. Porque passar pelo colégio a gente passa em qualquer lugar.
mas passar pelo colégio levando o espírito de transformação, que é isso que nós precisamos, e criatividade, tudo isso, e compostura de relação social, que está faltando muito no mundo de hoje. Sabe que é sempre um ponto a ser refletido, Padre Jair. Eu sempre tenho tratado, há muitos anos de vida pública, eu tenho 20 anos que estou na vida pública, e nunca percebi uma sociedade tão carente, por muitas vezes, de valores que são mínimos. Um abraço, uma palavra de afeto, uma palavra de carinho. Eu sempre digo isso, as pessoas por muitas vezes me tratam aqui e dizem: Luiz, você não tem oposição, você não tem um ferrenho opositor. É porque eu sempre digo que dentro do processo hoje de liderança, quanto mais branda for a nossa palavra, melhor será o comportamento e o reflexo na própria sociedade. E educar as nossas famílias com base nesse conceito é educar para uma sociedade não violenta, é educar para uma cultura de paz, é educar para uma cultura de olhar para o outro, entender que a empatia é se colocar no lugar do outro, não é ter dó do outro, é se colocar no lugar do outro. Então tudo isso eu venho percebendo com a minha experiência de vida pública, que é necessário que nós peguemos de fato pelas mãos essas nossas crianças e compartilhemos com elas, além da educação, além da formação, o amor enquanto política pública que eu tenho defendido fortemente aqui na cidade. Eu particularmente tenho acompanhado, Padre Jair, com muita ansiedade, eu até diria, o volume de crianças com problema socioemocional, crianças com depressão, crianças com síndrome do pânico, crianças que por muitas vezes não conseguem entender claramente o efeito positivo do que é o relacionamento. Então, quando a gente abre os muros, como o Divino Salvador fez, quando a gente amplia na dinâmica da fronteira do muro da escola também o processo de educação, nós estamos entregando uma saúde emocional melhor a essas crianças. As crianças que saem acompanhadas do Divino e vão até a fábrica Japi, a fábrica das infâncias, são crianças que estão gerando o senso da autonomia, do cuidado com o outro, do olhar para a cidade, não de dentro de um automóvel, mas olhar a cidade caminhando pelas calçadas da cidade, caminhando pelos espaços, completamente diferente. Nós precisamos cuidar da parte emocional das nossas crianças. Eu sempre digo, quando você estende essa visão e leva essas crianças para um outro caminho e contexto social, como o mundo das crianças, a fábrica da infância, o Colégio Divino Salvador, que fez uma ampla ampliação no seu colégio, visando também o bem-estar emocional daqueles que são cuidados por vocês. Eu acho que esse ponto é fundamental. Eu sempre digo, Padre Jair, que eu não olho o aluno da rede privada, o aluno da rede pública, eu olho a criança da cidade. Para mim, independente de onde ela esteja, ela precisa ser cuidada. Perfeito. E para nós, estes cuidados, olhar para Jundiaí hoje como uma cidade que reflete o seu bem-estar social a partir de outros requisitos, é fundamental. O uso da natureza, Lília. Você acompanhou o mundo das crianças desde a sua formação e concepção, você acompanhou o mundo das crianças. O que nós queremos ali? Que as famílias se integrem, que as famílias interajam. Ali você chega, o vô com a avó e o neto, para levar o neto para brincar. Quando ele sai, estão os três molhados, porque os três foram na fonte. Né? É incrível como você pode, a partir de espaços que você estimula no setor público, projetar a felicidade das pessoas. Eu sempre digo, me incomoda muito, viu, Lilian, você ser prefeito de uma cidade onde o bacana é você ser sócio do clube. Sim, na verdade, locais públicos, né? Poucas pessoas são sócias do clube. Agora, você precisa ampliar a capacidade das crianças serem felizes, independente da sociedade no clube. Perfeito. Porque quando elas chegam ao mundo das crianças, ao Parque da Cidade, ao Fábrica Japi, à Fábrica das Infâncias, quando elas chegam aos espaços, elas dizem, eu posso. Nós vamos fazer. Aqui a gente consegue se divertir. Esse é o ponto. E quero até ressaltar, prefeito, porque é o seguinte, dentro da fábrica do Japi, aqueles que não conhecem, por favor, né, eu quero até falar para os pais, e é verdade, a interação, a leveza que tem lá dentro, que eu chamo isso uma leveza, que a criança chega, ela se joga, é verdade, ela realmente se joga naquele espaço. E aí você vê essa interação, os pais, os avós, e como eu moro ali também, né, próximo, a gente
gente vê, né, na rua, né, os avós indo com as crianças, tirando algumas horas lá. Isso como nós estávamos falando, questão emocional, ela é transformadora. Ela faz uma mudança enorme no dia a dia. Então, essa criança volta feliz, ela vai aprender mais. Ela vai ver que ela não está isolada dentro de um apartamento, de uma casa. Ela consegue ter um espaço onde ela se relaciona com outras crianças, não da mesma sala, mas talvez com outras crianças de outras relações sociais, outros níveis sociais também. Isso o prefeito tem que parabenizar, porque é a integração da comunidade. Exatamente. Ali é que vem a formação, porque ali eu sempre brinco, ali não tem diferença do rico do pobre, ali é o espaço nosso, né? É o espaço onde as pessoas dizem assim, eu me sinto em casa. Então, acho que essa relação tem dado certo, e aqui fico mais uma vez, prefeito, muito obrigado, porque é uma parceria que a gente sonha de ver. O colégio está fazendo 70 anos, que a gente espera que daqui 140 anos a gente olhe para frente, nós não vamos mais estar aqui, mas que as pessoas... Quem disse, Padre? Não, a esperança é grande, né? No Japão já tem gente vivendo até os 130 anos. Não, se viu, então é possível. Tá lá, tá quase, Padre. Viu, mas viu, prefeito, é no Japão, prefeito. Eu tenho uma vantagem. Já tem uma vantagem, é a japonesa. Tem uma vantagem. Mas assim, a gente espera ver assim, gerações dando continuidade a algo que transforma a vida. Transforma a vida. Porque a minha preocupação, a sua, a nossa, de qualquer pessoa, é ver uma criança olhando para o futuro e dizendo, vale a pena viver. Porque hoje nós estamos encontrando uma grande dificuldade. Crianças com alto grau de tendência a suicídio. Eu sei. Que triste isso, que não era tão comum isso, tinha casos sim, mas hoje olhando e atendendo crianças diariamente, a gente percebe essa tristeza, né, essa depressão, crianças tomando antidepressivo, né, com menos de 10 anos, isso é preocupante, Então acho que tem que olhar esse mundo com mais carinho e amor, olhando aqueles olhos que brilham daquela criança que está lá dizendo assim, eu quero um colo, eu quero um abraço, eu quero uma acolhida, né? Eu quero um acolhimento. E até falando dessa questão, né, prefeito, que o senhor estava falando dos espaços abertos, eu acho que isso também, a integração da família entre a família, né? Muito a gente perdeu isso, muitas famílias perderam isso. E ali os brinquedos não estruturados, o ambiente ali, você estimula a imaginação das crianças. Exatamente. E isso depois na aprendizagem, ela reflete muito positivamente, porque é uma criança mais criativa, uma criança mais autônoma, é tudo isso que você falou, né? Isso, Nília, é demonstrado pela neurociência. Quando você pega o cérebro de uma criança que brinca, o volume de sinapses cerebrais que são formatadas nesse cérebro é infinitamente maior do que aquela criança que não brinca e não tem estímulo. Então, não é o computador o estímulo, não é o celular o estímulo. As pessoas por muitas vezes dizem, Luiz, meu filho fica muito no telefone, o meu também fica se deixar. Agora, se eu pego de manhã e digo o seguinte, vamos lá na fábrica Japi brincar, eles nem se interessam por saber onde está o aparelho. Se eu levo no mundo das crianças e digo, vamos lá brincar, eles nem perguntam aonde está o aparelho. A condução e a indução, por muitas vezes, do que a gente não quer para os nossos filhos, é feito por nós mesmos. Sim. Na hora do almoço, quando diz assim, para ficar quieto, dá esse telefone para ele aí que ele assiste. Ele assiste o vídeo e acabou. Interação, qualidade do tempo que você oferece na relação com o outro. Por muitas vezes não é só estar, é como você está, qual a qualidade do tempo que você compartilha com seu filho. Não quer dizer qual o tempo, que não adianta. Por muitas vezes, não assisti um jogo de futebol junto com meu filho. Ok, você no telefone e seu filho em outro. A televisão vocês olham quando tem o gol. Que tipo de interação está se formando? É só estar junto ali, né? Não é só pela presença. Qualidade do tempo oferecido. E dentro do sentido público, Padre Jair, eu penso muito o seguinte, o urbanismo da cidade interfere na saúde emocional das pessoas. Eu fui a Guaíba fazer um evento de educação, era um fórum de 1.000 professores, eles me convidaram para ir até lá, e eu estava dizendo exatamente isso a uma plateia mais profissionalizada, não profissionais de educação, eu estava dizendo isso. O urbanismo da cidade interfere na saúde socioemocional das pessoas. Quando você faz uma praça pet, família, espaço família, próximo ao local de prédios, que é onde eu faço, pessoas dizem, Luiz, mas por que sempre perto de prédio, essas praças, espaço família, etc? Porque eu olho para o prédio e vejo o seguinte, as pessoas estão aprisionadas. Elas descem com o seu pet para onde? Descem para a quadra. Não, elas vão descer para a rua. O pet vai ter um lugar para brincar, o idoso vai ter um lugar para sentar e a criança vai ter um lugar para se divertir. Por quê? Porque quando ela desce do prédio, ela faz isso, ela socializa. E a socialização reduz
um processo de adoecimento emocional. Então você vai criando um círculo de urbanismo da cidade, um círculo de construção das cidades, que é uma cidade que se tem mais qualidade de vida para as pessoas, oferta de oportunidade para as pessoas. Isso é muito importante e nisso que a gente tem se destacado, o Jundiaí tem se destacado no resto do mundo. Nós fomos chamados esse ano para alguns países da Europa, nos Estados Unidos, para compartilhar. Eu fiquei muito feliz que no Fórum Internacional das Infâncias que nós fizemos aqui, eu ouvi de uma fundação internacional o seguinte: nossa, antes nós levávamos as pessoas do Brasil para o resto do mundo para conhecer espaços inovadores para criança e para infância. Hoje nós trazemos o mundo para conhecer em Jundiaí o que é feito. É possível fazer. Basta querer. E basta compreender quais são as dores do momento. As dores do momento são emocionais. Sim. Emocionais. Verdade. A gente precisa cuidar das nossas pessoas. O pai que está nos ouvindo, a mãe que está nos ouvindo, saiba que a saúde emocional do seu filho faz muita diferença quando você se apropria dele como filho e dedica a qualidade do tempo ao seu filho. E que o colégio pensa da mesma forma, ampliando os horizontes da formação e da educação para além dos muros da própria escola. O Divino Salvador está de parabéns, não só porque tem um líder maravilhoso que é o Padre Jair, mas porque tem no contexto da sua formação a humanização, o acolhimento e o amor. Isso faz toda a diferença. Como eu sempre retrato, né, prefeito, como também na vossa gestão de prefeito e tal, a gente não trabalha sozinhos, né? Nós trabalhamos com equipe. Sim. E por isso, claro, o gestor faz a diferença, mas a gente sempre está com um time, né? E um time bem formado faz essa transformação acontecer na sociedade, na cidade, no colégio, em qualquer ambiente. E volto também a ressaltar essa questão com as famílias. Sim. Como o senhor mesmo colocou, eu rezo para que as famílias voltem a olhar os seus filhos como filhos também, sabe? Olhar ali, aquele olhar, aquela necessidade, a carência de um abraço, de um colo. A gente sabe que esse mundo é corrido, ele é muito competitivo, a gente tem muitos afazeres, mas nós precisamos ter o espaço para conviver. E eu falo sempre assim, é muito fácil de identificar uma criança dentro de uma escola se ela tem carinho em casa ou não. É muito fácil. Então, pais, presta atenção, porque nós também estamos de olho nessa relação de verdade, sabe por quê, prefeito? Para todos os pais. Porque a criança, ela expressa isso na sala de aula, ela expressa isso no corredor, ela expressa isso na convivência com as demais crianças. Sim. Isso é notório lá na convivência. Então, uma criança que ela tem esse carinho, ela tem um outro comportamento. E aquele que não tem, ele tem um certo comportamento agressivo. Agressivo. Por quê? Falta alguma coisa. Ninguém põe para fora o que não tem dentro. Perfeito. Então, Perfeito. Quer dizer, e às vezes a gente acha, Lília, eu tenho uma vida super corrida, né? Prefeito de uma cidade grande como Jundiaí, etc. Verdade. E às vezes eu pego o meu filho mais velho, o Lucas, que vai fazer 13 anos, né? 26 de novembro ele faz 13 anos. E eu mando mensagem para ele e falo assim: filho, hoje eu quero só 30 minutos do seu tempo. O dia tem 24 horas, você falou 30 minutos, eu e você. Só nós dois, porque parece que é pouco. Não. Mas hoje, o desafio que eu queria fazer aqui no bate-papo com os pais do Divino, encontre 30 minutos você e o seu filho. Sem o telefone, sem a televisão, para escutá-lo. Por mais que às vezes o que você vai ouvir seja o silêncio. Mesmo que ele não queira falar. Manifeste o seu tempo. Dê a qualidade do tempo a ele. Eu tenho 3 filhos. A Lorena está com 4 anos, o Gabriel está com 11 anos e o Lucas faz 13 agora. É difícil para mim. Eu passo o dia praticamente na rua. Para mim, feriado é trabalho. Dia de semana é trabalho. É viagem, é São Paulo e volta, é Brasília. Enfim, mas eu procuro sempre dedicar o meu tempo com qualidade. Dar banho no meu filho, dar banho na minha filha, dar o jantar. Esse ponto, às vezes, é simples, mas a gente deixa de fazer. Mas são momentos muito importantes para a criança, né? Não, mas eu passo 8, 10 horas com meu filho. Não, calma. Como você passa 8, 10 horas com seu filho? Porque a gente está criando uma sociedade, pode acreditar no que seu amigo está dizendo, que o adoecimento emocional vai ser uma tendência, pelo método de vida, pelo modelo de vida. Uma grande preocupação, pelo isolamento, pelo aprisionamento, pelo modo de vida das famílias, pela segurança fora. Então, quer dizer, você tem uma série de coisas que vai te reduzindo a dentro de casa, ao isolamento. O famoso isolamento social que nós fizemos na pandemia, muitas pessoas não deixaram de fazer depois e já faziam antes. Eu vejo nossos idosos, o quanto eu peço a eles para que vá
aos centros esportivos, que vá às unidades de saúde, que façam atividade de socialização, porque grande parcela da depressão que a gente encontra nos idosos está na ausência de relacionamento. Perfeito. Eles ficam sozinhos demais. É né? essa cidade que nós precisamos cuidar, cidade que as pessoas entendam que a relação vale a pena, o abraço, o amor, o beijo, o carinho vale a pena. Por isso que nós temos, né, como lema nosso, e não como lema, mas como uma ação do Colégio Vereador, o Colégio do Acolhimento. Sim. Sim. Porque nós olhamos a criança, acolhendo a criança nas suas necessidades, né? A gente sabe Sim. de todos esses transtornos que existem Sim. hoje e todos os problemas que uma criança traz, mas nós olhamos assim com um olhar carinhoso, porque ali, dependendo do carinho que você dá, você tem a transformação. É a Você nossa vê aquela- excelência no acolhimento, É a excelência né, do padre? acolhimento. Nós temos um crescimento. Aí você vê aquela criança que chegou de determinada forma, prefeito, aí depois você vê ela saindo de um outro, não tem, não é... entendeu? gratificante, né? Cuidar de gente, cuidar de gente. Então você diz, sério mesmo que passou por aqui? Olha como chegou, e olha como tá isso. E aí onde vai pra frente, sabe? Então você tem um retorno de ex-alunos que voltam dizendo assim, nossa, por que aqui? Porque tivemos isso, tivemos aquilo. Então assim, por isso que eu falo, além da parte intelectual, eu jogo muito essa parte do lado espiritual também, como padre, mas olhando a nossa estrutura do lado espiritual, porque o espírito, né, a gente fala, né, é o símbolo da vida, Sim. né, o sopro da vida. Perfeito. E se você tem esse sopro da vida dentro de uma unidade escolar, não tem como não dar certo. Sim. Então quem sai de lá, sai transformado. É Né? isso aí. Por isso que o esse nosso compromisso, né, do Colégio Divino Salvador, realmente com a sociedade, principalmente de Jundiaí. Nesses 70 anos, marcando história, e eu volto a repetir aqui, o bonito é encontrar, quando a gente passa por aí, né, pessoas que passaram pelo Divino, eles não falam assim, nossa, passei por aquela escola, sabe, que aquele muito fisionomia. Não, eles falam Leve. Tem memórias positivas e só afetivas, positivas. né? Tem história, né, prefeito, né? Temos história pra ser revelada, né? Claro. Entendeu? Prefeito é ex-aluno também do Colégio Divino. Então a gente vê essa leveza de falar do colégio. Então, para nós, assim, é uma gratificação dizendo assim, o nosso trabalho está sendo bem cumprido. Sim. Com Bem certeza. cumprido. É Bem isso. cumprido. Que bom. E aproveitando aí todo esse... Nossa, hoje tá um podcast incrível, né? Mas já estamos aí, já passamos do tempo. Então, primeiramente, quero Obrigado. agradecer, prefeito, pela sua presença. E aí, perguntar para o senhor, o que a gente espera aí para 2024 da Cidade das Crianças? Como que o Divino também pode ajudar aí nesse próximo ano para Jundiaí, essa cidade incrível que acho que todo mundo ama morar aqui, né? Nós vamos já começar a 24 com a Festa da Uva esse ano, com 4 finais de semana e muitas atividades para a família e para as crianças, que aliás é uma outra tradição que a nossa cidade Sim. tem e que nós resgatamos os valores da Festa da Uva exatamente com a finalidade de acolher famílias e crianças. Então muito vai vir a partir de 24 nessa expectativa de uma Festa da Uva que seja reveladora dos nossos talentos, especialmente da infância. E os projetos que não param, Lilian. Todos aqueles projetos que são estabelecidos por nós, no sentido de potencializar a cidade de Jundiaí como uma cidade que olha para as suas pessoas, não vai parar. Nós permaneceremos juntos. E quero mais uma vez agradecer ao Divino, porque o Divino foi mais uma vez pioneiro e uma iniciativa de reverberar para fora dos muros da escola o quanto a Escola Divino Salvador, o Colégio Divino Salvador contribui com o desenvolvimento da nossa cidade. Eu sempre digo, Jundiaí é uma cidade boa, Padre Jair, não Excelente. só pela sua classe política, mas pelas suas pessoas. Verdade. 70 anos formando gente, 70 anos formando pessoas que fazem da nossa cidade protagonista como ela é. Parabéns ao Divino Salvador, vamos continuar juntos com essa parceria em 24 e sempre. Obrigado, Padre Jair, obrigado, Lilian, pela oportunidade. Obrigada a você, prefeito. Prefeito, obrigado, né? Continuamos nessa parceria, nosso Colégio Divino Salvador. Estamos de portas abertas aí, né? Logo também teremos vamos anunciar vários eventos, os nossos 70 anos que já estamos projetando aí, tem várias novidades que vão acontecer no ano de 2024. Então, obrigado, prefeito, por estarmos juntos, sonhando o mesmo projeto de ver gente ser gente. É isso aí. Né? Ver gente ser gente, que é isso que o mundo precisa, né? E gente, quando se identifica como gente,
se torna o quê? Uma pessoa feliz. Então, Exatamente. acredito que esse é o caminho e obrigado mais uma vez por estarmos juntos, batendo esse papo maravilhoso e que tenhamos outras oportunidades. Obrigado, prefeito. Muito obrigado, Lilian. amigo. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez. Obrigada, prefeito. Obrigada, padre. E a você que nos ouve e nos assiste. Nos siga também na rede social, @Divino Jundiaí. No nosso Spotify para acompanhar os nossos próximos episódios do Papo Divino. O papo, né? É só procurar ali Papo Divino. E também no YouTube, Colégio Divino Salvador. Espero você no próximo episódio. Muito obrigado mais uma vez. Prefeito, obrigada. Obrigado, Padre, Lilian. obrigada. Obrigado. Até o próximo.